Estar disposto a defender os princípios espirituais que trazemos dentro de nós. Como enfrentar essa batalha interna entre a nossa consciência e o nosso ego, a nossa personalidade. Como entender o nosso psiquismo, aquilo que nós trazemos em nós ao nascer. Esse é o tema de hoje. Então, vamos ao vídeo. Vamos começar, então, falando desse poema épico indiano, o Mahabharata, que é a maior obra literária da Índia. Só para se ter uma ideia, ele é composto por cerca de 200 mil versos e conta 4 vezes maior do que a Bíblia, em termos de volume de material, né? Conta a história de uma guerra de poder travada entre 2 clãs, os Pandavas e os Kauravas, entre o bem e o mal. Na verdade, esse é o simbolismo de uma batalha interior. Então, esse épico já tem 5.100 anos antes, né? O que é interessante, que uma parte dessa publicação é o Bhagavad Gita. E aí, então, nós vamos falar de um campo de batalha, Kurukshetra, né? Que é considerada uma batalha dentro do indivíduo, né? E a figura de Arjuna, que nós vamos falar aqui, representa a figura de uma alma confusa sobre seu dever consigo próprio, né? E que não deseja lutar. Então, veja, isso acontece conosco, com quase todo mundo, né? Você precisa lutar contra os seus problemas, mas às vezes a vontade de lutar contra as suas imperfeições morais, para gerar o crescimento da sua consciência, essa condição é fraca, né? Então, o que se relata no Mahabharata, e que aí Bhagavad Gita, que é uma parte desse épico, é sobre esse tema. E aí vamos ver que Arjuna recebe a iluminação diretamente de Deus, que aqui é representado pela figura de Krishna, né? Que o instrui na ciência da autorrealização, de como realizar plenamente a sua alma, seu espírito, a sua condição como pessoa, né? Ao explicar-lhe o sustentáculo do agir correto, né? E orienta para a batalha inevitável. Às vezes você não quer ir para uma batalha, mas para Deus essa batalha é inevitável. Que o ser humano enfrente a si mesmo, as suas mazelas, para poder crescer espiritualmente. Aqui eu faço uma anotação do tempo para a gente se localizar. Veja, quando nós falamos desse épico, nós estamos falando de 3.200 anos ou 3.100 anos antes de Cristo, que vai dar aqui, ó, 5.100, 5.200 anos do momento atual nosso, né? E aqui está a figura que representa a Gita. Nós vamos mostrar também que a Sala da Verdade do Egito Antigo é da mesma época, 5.200 anos atrás, que é 3.200 anos antes de Cristo. Temos aqui a figura de Abraão, que deu origem ao judaísmo, cristianismo e islamismo, que vão tratar das mesmas questões da guerra interna do indivíduo. Temos, então, Abraão é do ano 2000, veja, 1.200 anos depois do que se passou esse épico, né? E também esse tema do Egito. Vamos apresentar aqui também a figura de Lao Tse, filósofo chinês, que também vai falar das mesmas coisas, e de Buda, por volta de 550. Lao Tse em torno de 600, 650 anos antes de Cristo, como Zoroastro também é por aí, 650, 700 anos. Então, a gente vai comparando, e no ano 0 nós temos Cristo. Mas antes temos Sócrates. Sócrates foi logo depois de Buda, né? E antes de Cristo, ele e Platão. E vejo aqui, ó, onde está a descoberta do Brasil, no ano 1500, 500 anos atrás, as caravelas chegando, e aqui no momento atual queremos falar de Maslow, porque ele é autor da terceira e quarta força da psicologia, que é a psicologia transpessoal, cujo suporte é
você superar o seu ego, a sua referência, para focar nos outros, que é o sentido, né, que nós estamos vendo em todo esse material aqui. Né? Temos a grande mensagem de Cristo, de amor ao próximo, que já é de superação do ego, né? Você viver plenamente a sua consciência. E eu quero aqui, sem querer cansar vocês, né, eu vou ter que fazer a leitura de umas frases muito importantes que servem para a nossa reflexão. Né? O combate eterno está contido uma barata. Quando as forças da escuridão, a personalidade egoísta e do mal, chamadas Kauravas, lutam contra personalidades virtuosas da luz e do bem, chamado Pandavas. Este é o conhecimento mais secreto que existe, que essa luta, essa batalha interna da força da escuridão com as forças da luz dentro do indivíduo. A forma de agir dos Pandavas, quer dizer, essa voz interior, a voz de Deus dentro de nós, é uma voz que fala baixo, como se eu estivesse sussurrando. E ela é conhecida como a voz do silêncio. Né? Helena Blavatsky já usava esse termo, voz do silêncio, que é um conceito que existe no Tibete. Quer dizer, a nossa voz da consciência fala baixinho, mas a fala do ego é tumultuada e de muita força. Se nós não tomarmos cuidado, ela predomina, que é a força da nossa personalidade. Então, essas forças opostas são as responsáveis pelo desenvolvimento da consciência. Porque muitas vezes podemos perguntar por que Deus nos criou assim, com essas mazelas, esse problema de foco em nós mesmos e não no foco no outro logo de início. Mas era a única forma que, pelos opostos, o indivíduo desenvolver a sua própria consciência. Então, a maior parte das pessoas não sabe dessa dupla natureza. Não tem noção, porque não foram educados para isso, né? E vive no nível mais baixo, que é o nível dos Kauravas. A percepção de que existem duas naturezas, e aí vem a figura de Arjuna, que vai estar entre, né, no ambiente da guerra, ele está no centro, né, dividindo os opostos ali, né, que são soldados opostos. Então, Arjuna passa a permitir, né, que o indivíduo realize as escolhas. Então, Arjuna é aquela pessoa que já faz escolhas. O Amit Goswami já fala, quem faz escolhas está vivo. Quem não tem consciência para fazer escolhas está vegetando. Né? Então, uns optam somente em sobreviver, que é viver pelas necessidades mais baixas do ser humano, necessidade fisiológica, segurança e mesmo as necessidades ligadas ao nosso psiquismo, né? Como socialização, autoestima. Então, e outros querem viver. Então, você tem dois mundos: pessoas que sobrevivem e pessoas que vivem. Os que buscam sobreviver jogam o jogo sem entender as regras. Então, a pessoa está sobrevivendo e, por falta de educação, conhecimento de si mesmo, não entende as regras, as leis que norteiam a natureza humana. São leis divinas, né? Tudo que é da natureza é divino, né? Sendo que a dor é o mecanismo que alerta dos desvios da real natureza. Então, como a dor de dente mostra que você tem uma inflamação e que tem que cuidar, senão vai ter um estrago maior, o estresse, a angústia e mesmo a depressão estão mostrando que nós estamos fora da nossa natureza interna. Né? Mesmo a dor biológica, então, mostra um problema orgânico, e a dor psíquica vai mostrar problemas de alinhamento conosco próprios. Então, falta descobrir o que está por trás do véu, uma palavra muito utilizada desde o mundo antigo. A história do véu, levantar o véu para a gente entender a nossa real natureza. A personalidade, o ego, é uma máquina que nos dá ordens. E muitas vezes nós pensamos que a personalidade, o nosso ego, que surge através da nossa mente, nossos pensamentos, somos nós próprios. É o nosso ser, isso não é verdade. Nós não somos um acúmulo de lixo, de arquivos mortos, só porque eu li, experienciei coisas na minha vida, formei uma referência, me grudei nela, e agora acho que ela é um ser vivo. Não, não é um ser vivo, é uma máquina. Né? E que nos dá ordens, porque aquilo que a gente repetiu fica com força, e a nossa personalidade quer que a gente mantenha o mesmo caminho. Né? Nos dá ordens o tempo todo.
Então, essa máquina não se trata de algo real, mas é uma estrutura psíquica que nós temos que entendê-la como funciona. A personalidade é cheia de vícios, paixões, desejos descontrolados. A personalidade atua como se fosse o centro do universo, porque toda pessoa que faz uso da sua autorreferência, que é o estado egóico, ele se considera o centro, né, do mundo, do universo, e julga as pessoas de acordo com sua própria medida. Então, essa batalha, né, do bem e mal dentro do indivíduo, ela é aceita por todas as religiões. As religiões querem que você desenvolva o amor, a caridade, né? Deixe seu lado egóico, respeite o outro, ponha atenção no outro, se preocupe com o outro, né? Que é a base da nossa consciência. E nós olhando agora a psicologia, a quarta força, com Maslow, a psicologia transpessoal. O que é transpessoal? Transcender o ego, ou seja, superar essa força, né? Deixa eu mudar aqui de lugar. Então, Krishna, que é considerado a voz interna, Deus dentro de nós, que existe em cada ser humano, defende a realização da batalha. Claro, você tem um impulso egóico, a sua consciência vai dizer que aquele não é o melhor caminho, né? Essa voz interna, que é a voz de Krishna, né? Então, seria uma questão de honra defender os princípios espirituais que nós trazemos dentro de nós, que são os arquétipos, que é a nossa própria natureza, né? Nascemos com ela. Então, nós precisamos defender, temos que ter a honra, né? Ter o brio de defender os valores que trazemos dentro de nós, né? Então, o ser humano somente tem duas alternativas, duas, quando ele vai agir. Ou agir para crescer, ou agir para recuar contra a sua verdadeira natureza. Ou você vai na direção de crescimento, ou uma direção de redução da sua condição humana. Então, dando sequência. Cada ser humano deve lutar contra suas tendências malignas dentro de si mesmo, assim personificadas pelos Kauravas na guerra. Somente com esforço próprio e intenso. Não vai se transformar o estado egóico, personalidade, com muita facilidade. Tem que ter muita atenção, muito esforço, muita vigilância. Cada dia, analisar o que se passou no dia anterior, o que nós falhamos, para corrigir nossa conduta. Então, o caminho é da autoajuda, porque essa é uma ajuda interna. É um exercício pessoal intransferível, né? Então, Krishna e Arjuna se encontram no campo de batalha. Então, tem a consciência, o estado egóico, que estão numa batalha. E é conhecido como Kuruskreta, né? Que é o sentido dessa batalha interna, onde a nossa consciência Krishna vem falar para Arjuna que percebeu essas duas forças em conflito e ele está pronto para se iluminar, para se conhecer, para dar um passo a mais. Então, Chris diz para Arjuna, existe uma inteligência além da mente, né? Nenhuma arma pode ferir-lhes a vida que há em seu interior. Então, você tem uma inteligência que está por trás da mente. A mente não escolhe o que pensar, né? Você tem esse fluxo, mas você pode, através da consciência, dirigir seu pensamento e mandar os seus pensamentos que ficam sem controle. Então, a consciência que deseja evoluir é Arjuna. Quando o indivíduo chega nesse nível, quer evoluir, ele é o escolhido. No caso do filme Matrix. Por quê? Ele está no ponto. Agora, ele não está levando a vida, ele percebe que tem algo a mais na existência, ele não está satisfeito com a vida que ele está levando. Agora, ele é o escolhido. Ele é o Arjuna, né? Você não pode adiar o seu momento de crescer. A cidade, que é o seu ser, né, deve ser conquistada, é o estado de consciência que está em disputa. Então, eu tenho que crescer em consciência como ser humano, né? Então, Arjuna diz para Krishna, como alcançar a verdade se nascemos na ilusão? Então, por que nós nascemos na ilusão? Porque nós desenvolvemos uma personalidade, uma persona, que é uma máscara, um estado egóico, que é um estado de ilusão. Então, como é que eu vou alcançar a verdade se eu já nasci desse jeito? Então, a única forma de superar a ilusão do ego é seguir o valor humano e o arquétipo da consciência, que é a ação correta.
flui o que é correto e eu ajo de acordo com o que é correto. Eu percebo claramente esse jogo dentro de mim, eu venho com o impulso da escuridão, do que não é adequado, mas venho do que é certo. Então, eu tenho um arquétipo que é a ação correta. Toda vez que eu ajo com a ação correta, eu estou em paz, estou alinhado com a minha natureza, né? Então, que a ação correta é um valor humano, né, de acordo com Satya Sai Baba. Ou seja, fazer com que a verdade interior se transforme em ação concreta. Não resolve eu perceber que há uma verdade dentro de mim, mas não agir em direção a ela, ou coerentemente com ela. Então, o que você é? É importante entender a gente flutuar em relação a essas dimensões que nós trazemos dentro de nós. Se você está com dor, sua consciência vai para o corpo. Se está triste, vai para a emoção, para o seu estado emocional, que a gente já falou aí da área cerebral, né, em outros vídeos, que é o cérebro límbico, por exemplo. Se está cansado, vai para o campo da energia. E se está preocupado, vai para a mente, né? E aqui eu tenho uma imagem muito importante, talvez a mais importante, para a gente consolidar esse conceito. A consciência é a verdade. Ela caracteriza nós como seres humanos universais, como espíritos eternos. Mas e a nossa mente e a nossa personalidade? É uma máquina, é um centro de ilusão. Eu construí desde criança uma estrutura psicológica, mas eu não sou essa estrutura. Ela está me influenciando a minha conduta. Eu preciso fazer com que minha verdadeira natureza supere essa máquina. E realmente é considerado como máquina. Ele é um processador automático que cria cenários, te estimula ações, né? E às vezes deflagra realmente, dispara ações e estímulos de conduta, né, muito fortes, e o indivíduo automaticamente segue essa máquina. Então, por isso, a preocupação de evoluir para o nível de consciência, que é o nível de Krishna. E aqui temos Krishna, né, e Arjuna. Escuta a voz do silêncio, que é a voz da consciência. É o conhecimento mais secreto que o ser humano tem, é esse, né? É o mais secreto, nós temos que aprender a lidar com ele. E Christian já fala, e vou repetir: nenhuma arma pode ferir-lhes a vida que há no seu interior. Você manda totalmente na sua condição interna. Então, repetindo também, é muito mais um reforço de imagem, é o apelo que Krishna, Krishna não, desculpe, Arjuna, que quer crescer. Como alcançar a verdade se nascendo da visão? Ilusão. Temos que dominar o ego. Temos que reduzir o ego, reduzir nossa personalidade, colocar o outro em primeiro plano, dar sequência realmente ao que eu trago por dentro de mim. Então veja aqui Arjuna e Krishna no centro da batalha, né? Arjuna está no centro das forças opostas para fazer a escolha. Ele é aspirante a ser consciente, está em dúvidas e começa a fazer a opção. Porque no início, o que acontece com Arjuna? Ele sabe que precisa seguir a consciência, mas está em dúvida. Porque os prazeres da vida puxam o indivíduo para esse lado. Ele fica pensando, mas será que vale a pena eu abandonar os prazeres só para fazer as coisas certas, e agir de acordo com a consciência? Né? Então, de um lado, estamos aqui os soldados, ligados à nossa essência, à nossa natureza interna, à nossa consciência, e do outro lado, a nossa personalidade, o nosso ego. Né? Então, a Júlia está aprendendo a lidar com essa situação de centro, de entender todo esse processo da consciência humana. E aqui nós temos, então, a disposição agora da batalha. Está claro, olha, não tem outro caminho. A batalha é obrigatória. Né? E para entendermos os elementos da consciência humana baseada em Gita, do Bhagavad Gita, nós temos aqui uma carruagem, que representa o nosso corpo. Né? Os cavalos que puxam essa carruagem são nossos cinco sentidos, as nossas emoções. Mas quem está aqui, ó, comandando os cavalos? A nossa mente. Mas quem é o passageiro? A nossa essência, que é Krishna, que é Deus interior, podemos chamar de qualquer nome, de consciência, Deus interior, de essência, né? E aqui nós estamos no ambiente da conquista da vida. Então, o cocheiro é a mente. Mas o cocheiro precisa seguir o passageiro. O passageiro precisa preponderar.
E o que vai nos alertar aqui, essa figura, né? Por isso que é muito importante a gente aprender a decodificar esses símbolos antigos das grandes tradições, né? Que os sentidos, né? Os 5 sentidos nossos, podem ser governados pela mente, mas quando a essência começa a comandar os cavalos, né? Ou a mente seguir o que a essência, que é o passageiro, deseja, ele passa a direcionar os nossos sentidos e, com isso, ter o controle das nossas emoções. Então, isso aí, de acordo com a pesquisa de Harvard, dos psicólogos de Harvard, com a história do gorila, a pessoa só vê aquilo que é valor para ele. E onde estão nossos reais valores? Na nossa consciência. E quando ela predomina, ela dirige os cavalos, que são os nossos 5 sentidos, e domina as nossas emoções. Então, o cocheiro precisa comandar a carruagem no sentido do seu passageiro, que é o nosso Deus interior. Então, e aqui, ó, essa figura é fantástica, não é? Porque ela vai mostrar uma transição. Agora, o cocheiro, né? Que a nossa mente continua no domínio do dia a dia nosso, mas quem está comandando agora os cavalos é Krishna, é a nossa consciência. Então, a vida é comandada pelos valores, essência, representada por Krishna. A mente subjuga a essência, ajuda o cocheiro do carro e cuida para refrear o ego. Essa é a sua luta. Então, veja agora Krishna como cocheiro, restabelecendo a ordem dentro de nossa estrutura psicológica, da nossa consciência. Porque quando o ego e a personalidade mandam, nós perdemos a ordem da vida, a organização da nossa existência. Então, nós temos aqui essa figura, onde eu quero realçar. A mente sofre ataques das forças biológicas e psíquicas. Então, a mente traz isso, né, para que você haja de acordo com essas forças. O ser busca apoio em suas referências espirituais, nos seus arquétipos, nos valores humanos. A mente cede à essência. Ego, personalidade, significa, então, que ela cedeu, né? Porque é a mente, a nossa personalidade, que vai aprendendo esse caminho e abre espaço para que a consciência se expresse, né? Então, a essência começa a comandar os 5 sentidos e as nossas emoções. E agora, para fechar, o que se espera? Que a nossa consciência comande a nossa existência, comande os 5 sentidos, domine as nossas emoções. Entendemos, né? Fizemos a interpretação ao nosso modo, né? Espero ter contribuído para que cada um encontre, né, um caminho para a sua própria consciência, mostrando que esse tema já existe há 5.100 anos atrás, praticamente, né, e até hoje nós, por questão de pouco domínio pessoal, ainda temos muito que aprender nessa direção. Então, essa era a nossa mensagem no dia de hoje.